Período medieval. Filosofia e cristianismo. O falecimento do Império Romano, decorrente de grande parte das invasões germânicas, a Igreja Católica conseguiu manter-se como instituição social, consolidou sua organização religiosa e difundiu o cristianismo, preservando também muitos elementos da cultura greco-romana. Apoiada em sua crescente influência religiosa, a Igreja passou a exercer importante papel político na sociedade medieval. Desempenhou a função de conciliadora das elites dominantes, contornando os problemas das rivalidades internas da nobreza feudal. Conquistou também vasta riqueza material, tornou-se dono de aproximadamente um terço das áreas cultiváveis da Europa Ocidental. No plano cultural, a Igreja exerceu ampla influência, traçando um quadro intelectual em que a fé cristã era o pressuposto da vida espiritual. Trata-se de um período de expansão e consolidação do cristianismo, e a Igreja Católica foi no período medieval a mais importante instituição social e maior representante da fé cristã. Assim, muitos filósofos que se desenvolveram dessa época eram membros da Igreja. Nesse momento, os grandes pontos de reflexão para os filósofos estavam associados com a figura divina, ou seja, a existência de Deus, a fé e a razão, a imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado, a encarnação, a liberdade e dentre outros. Em outras palavras, ainda que pareça paradoxal, a filosofia medieval tentou conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a consciência cristã com a razão filósofa e científica. Sendo assim, as reflexões desenvolvidas no medieval, ainda que pudessem contemplar os estudos científicos, não podia de modo algum se contrapor à verdade divina e às ideias de Jesus, o grande profeta do cristianismo, relatadas pela Bíblia. Patrística. Patrística é o nome dado à filosofia cristã dos 3 primeiros séculos, elaborada pelos padres ou pais da igreja, como é chamado, os primeiros teóricos, daí vem o nome patrística, e consiste na elaboração doutrinal das verdades de fé do cristianismo e na sua defesa contra ataques dos pagãos e contra as heresias. Foram os padres responsáveis por confirmar e defender a fé, a liturgia, a disciplina, criar os costumes e decidir o rumo da igreja. Ao longo dos 7 primeiros séculos do cristianismo, é a patrística que, basicamente, a filosofia responsável pela erudição progressiva dos dogmas cristãos e pelo que se chama hoje de tradição católica. Baseada na filosofia grega, os filósofos desse período tinham como objetivo central compreender a relação entre a fé divina e o racionalismo científico, ou seja, eles buscavam a racionalização da fé cristã. Portanto, os principais temas explorados por eles estavam ancorados nas vertentes do maniqueísmo, ceticismo e neoplatismo. São eles: criação do mundo, ressurreição e encarnação, corpo e alma, pecados, livre-arbítrio, predestinação divina. Santo Agostinho foi teólogo, bispo, filósofo e o principal expoente da patrística. Seus estudos estiveram voltados para a luta do bem e do mal, o maniqueísmo, bem como o neoplatismo. Além disso, ele focou no desenvolvimento de conceito de pecado original e do livre-arbítrio, como forma de livrar do mal. A predestinação divina, associada à salvação dos homens pela graça divina, também foi um dos temas explorados por Agostinho. Acreditava na fusão da fé e da razão para encontrar a verdade, ou seja, as duas poderiam trabalhar juntas, cuja razão auxiliaria a busca da fé, que por sua vez não poderia ser atingida sem um pensamento racional. Escolástica é uma das vertentes da filosofia medieval, surgiu na Europa no século IX e permaneceu até o início do Renascimento, no século XVI. O maior representante da escolástica foi o teólogo e filósofo italiano São Tomás de Aquino, conhecido também como príncipe da escolástica. Além de ser uma corrente filosófica, a escolástica pode ser considerada um método de pensamento crítico que influenciou as áreas de conhecimento das universidades medievais.
Nesse método de aprendizagem, diversas disciplinas estavam inseridas no currículo, as quais estavam divididas entre Trivium e Quadrivium. Trivium era formado por gramática, retórica e dialética. Quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. Nascido na cidade italiana de Nápoles, Tomás de Aquino foi um dos maiores representantes da escolástica. Sistematizou aspectos do cristianismo, apoiado sobretudo na filosofia aristotélica. Sua filosofia ficou conhecida como tomismo. Os principais temas explorados por Tomás de Aquino foram realidade sensorial, tudo o que sentimos na realidade, princípio de não contradição, estudo sobre as dicotomias entre ser e não ser, princípio da substância, relacionado com a essência do ser e de aspectos não essenciais, princípios de causa eficiente, a necessidade de existência em relação a outro ser, o ser necessário. Princípio da finalidade, trata-se do objetivo, ou seja, da razão de ser de todas as pessoas. Princípio do ato e da potência, o ato demonstra que está sendo realizado, enquanto a potência refere-se ao que pode ser realizado. Como vocês podem ver nas explicações, no começo, o Império Romano sofreu constantes ataques de povos bárbaros e com sua grande extensão territorial não conseguiu aguentar. Aí foram surgindo diversos reinos independentes ao longo do tempo. Aí, numa tentativa de conseguir se safar, manter o Império Romano no poder, o imperador da época, Teodósio, pega a igreja com mais adeptos, a religião mais famosa da época, com mais pessoas, e a torna oficial do Império Romano. Então é o caso da igreja cristã, na verdade era católica, a única representante que se constituía por muitos anos, até o início da Idade Moderna. Explicando aqui sobre a filosofia patrística, foi aquela filosofia cristã dos 3 primeiros séculos. Os pensadores do medievo acrescentaram um assunto importante em sua filosofia, o problema dos universais, que se diz respeito à ideia e sua relação com a realidade. Fora a filosofia dos gregos, os medievais foram influenciados pelo pensamento de Santo Agostinho, como vocês poderiam ver na explicação que foi passada. Explicando aqui um pouco da escolástica, ela inventou um método para a discussão de ideias filosóficas, conhecido como disputa. Esse artifício consistia em apresentar uma tese, que seria defendida ou refutada com base em argumentos encontrados na Bíblia, nas obras também de Platão e Aristóteles e demais padres da igreja. Para encerrar, deixo aqui alguns sites de pesquisa que são muito importantes e também quero mostrar a vocês um canal super legal para discutir e resolver seus problemas dentro do assunto, que é Filosofia Total com o professor Anderson.